Buda Nichiren Daishonin. E ela é uma teoria profunda e prática, porque ela esclarece todas as nossas dúvidas em relação às questões da vida. Por meio do estudo do conceito dos 10 mundos, pode-se compreender o correto direcionamento de que a transformação da própria condição de vida está ao alcance de todas as pessoas. E aí, eu inicio perguntando para vocês, né, que nós temos os 10 estados de vida. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é, agora, às 7h35, às 19h35 desta noite de hoje, 26 de abril, qual é a sua condição de vida? Porque a partir do momento que você entende qual é a sua condição de vida, fica muito mais fácil você compreender os 10 estados. Por quê? Em qual estado será que eu estou? Será que eu estou no estado de animalidade? Será que eu estou no estado de inferno? Será que eu estou no estado de Buda? Tudo isso é o que nós vamos discutir hoje. Então, eu peço a vocês que, conforme eu vou falando para vocês, vocês podem ir imaginando qual é o estado ao qual você pertence. Ou será que você está vivendo os 10 estados ao mesmo tempo? Então é assim que nós vamos entender como funciona, tá bom? O primeiro estado de vida chama-se o mundo do inferno. O mundo do inferno, ele representa a mais baixa condição de vida. É um estado de inferno de extremo sofrimento, em que a pessoa se sente sem liberdade. O mundo do inferno é uma condição de vida em que a pessoa sente que o mundo só lhe traz sofrimentos. E esse chamado mundo do inferno, ele indica uma condição de vida em que o próprio fato de viver lhe traz sofrimento. E tudo na vida, ele evoca um sentimento de infelicidade. Então, quando nós vemos pessoas depressivas, pessoas que não conseguem enxergar um passo além, pessoas que não conseguem se levantar da cama, pessoas que, para ela, o fato de existir já é um peso que ela tem que carregar, essa pessoa ela está no mundo do inferno. Ok? Deixa eu compartilhar aqui para abrir para outra pessoa entrar. Vamos lá. Continuando. Então, a pessoa que não consegue enxergar, a pessoa que só tem sentimento de infelicidade, a pessoa que tudo para ela, ela se vê sem liberdade de ação, sem a liberdade de ir e vir, e tudo que ela faz lhe traz sofrimento, é uma condição de vida do mundo de inferno. Então este é o primeiro estado de vida. O segundo estado de vida é denominado como o mundo dos espíritos famintos. Esse mundo dos espíritos famintos, ele indica a condição de estado de fome caracterizada pela obsessão, uma obsessão de realizar desejos, uma obsessão de realizar esses desejos e pela incapacidade de satisfazê-los. Quantas pessoas desejam algo e quando ela sente-se que ela não consegue satisfazer, ela começa a entrar nesse estado. Portanto, o mundo dos espíritos famintos, ele representa uma condição de vida em que a intensa e desenfreada chama dos desejos acaba destruindo a própria vida. Quantas pessoas, ao desejar algo e não conquistá-la, ela se autodestrói. Portanto, o mundo dos espíritos famintos, ele indica uma condição de vida de estado de fome, em que não se consegue direcionar os desejos rumo ao próprio desenvolvimento, mas ao contrário, a pessoa ela acaba se tornando escrava desses mesmos desejos, causando sofrimento a si mesma. E uma das coisas interessantes, muitas das vezes, essa pessoa que se encontra nesse estado de vida do mundo dos espíritos famintos, ela não entende, ela não compreende que ela se encontra nesse estado, não é? E aí ela causa sofrimento para si mesma. Por quê? Porque o desejo que ela tem é maior do que o seu ato de desenvolver. Aquela ideia do desejo de ter é maior do que o desejo de ser. Então, o mundo dos espíritos famintos indica exatamente essa condição de vida de estado de fome. A pessoa ela não vai conseguir direcionar os seus desejos
rumo ao seu próprio desenvolvimento. E aí uma pessoa que não consegue direcionar os seus desejos rumo ao seu próprio desenvolvimento, ela vai acabar sofrendo aí, causando um sofrimento para si. Ok? Vamos agora para o terceiro? Se eu estiver falando rápido, vocês me falam, tá? Ainda vou explanar um pouquinho mais daqui a pouco para vocês, tá bom? O terceiro estado de vida, ele é chamado de mundo dos animais. Esse estado de vida do mundo dos animais, o que caracteriza é a ausência da razão e a busca somente por interesses imediatos. As pessoas neste estado de mundo de animais, elas são conduzidas unicamente por seus instintos, sem conseguir discernir o certo e o errado. Por isso vem aí o nome, né, o mundo dos animais, porque está relacionado aos instintos em que as pessoas carregam. E Nichiren Daishonin, ele já dizia, uma frase muito conhecida por nós: é da natureza dos animais ameaçar os fracos e temer os fortes. Portanto, nessa condição de vida, as pessoas, elas agem compulsivamente. Agem de forma irracional, sem moralidade. E o critério de suas ações é se aproveitar dos mais fracos e bajular os mais fortes. Pessoas assim não conseguem visualizar o futuro e ficam presas somente às coisas imediatas e, no final, destroem a si mesmas. Portanto, quando eu comecei aqui a comentar sobre esses 10 estados de vida, eu pedi para que vocês refletissem em qual estado vocês se encontram. Será que nesse momento está no mundo do inferno, em que não encontra felicidade em nada, só infelicidade, em que o próprio modo de existir já lhe causa sofrimento? Ou será que nós estamos no mundo dos espíritos famintos, aquele estado de fome que busca apenas o desejo, mas sente incapacidade de fazê-lo e causa sofrimento a si próprio? Ou será que nós estamos no terceiro estado de vida, que é o do mundo dos animais, aquele que é causado pelos instintos, aquele em que a pessoa ela age compulsivamente, age de forma irracional, sem moral? E eu pergunto para vocês, eu tenho certeza que a resposta é afirmativa. Cada um de nós que estamos aqui, conhecemos alguém que está nesse mundo de animal, né, o chamado mundo dos animais. Uma pessoa que quer aproveitar dos mais fracos e bajula os mais fortes. Quantos a gente não vê, principalmente no mercado de trabalho? A sociedade já está aí, historicamente, enraizada nesse mundo dos animais, do mais forte quanto mais fraco. E uma pessoa que se encontra nesse mundo dos animais, ela não consegue visualizar um futuro. E aí, ela vai ficar presa apenas àquelas coisas imediatas. E como as anteriores, o primeiro estado, que é o de animalidade, e o segundo, dos espíritos famintos, ela também vai se autodestruir. E saindo desse terceiro estado de vida, que é o estado do mundo dos animais, nós vamos para o quarto estado de vida, que é o mundo dos Asura, ou ira. Esse quarto estado de vida, o mundo dos Asuras, ele representa a condição de ira, que se caracteriza pelos constantes e desenfreados desejos de superar os outros indivíduos. Nesse estado, vivem se comparando aos outros. Assim, quando uma pessoa no estado de ira, ela se defronta com alguém que ela considera inferior, ela manifesta arrogância, menospreza o outro. Em seu íntimo, manifesta apenas sofrimento, apenas o sentimento de inveja, apenas o sentimento de decepção. E uma pessoa no estado de ira, ela é baseada num forte sentimento de egoísmo. E aí, vamos um pensamento sobre esse estado de ira. Nós, em algum momento de nossa existência,
nós manifestamos cada um desses estados. Muitas das vezes, injustamente, agimos com arrogância com pessoas que podemos considerar inferiores. Muitas das vezes, podemos menosprezar o outro por ser considerado inferior. E se eu ajo dessa maneira, significa que o meu sentimento é de inveja. O meu sentimento é de decepção. E uma pessoa que vive no mundo de azura ou de ira é uma pessoa que é considerada uma pessoa muito egoísta. O sentimento dela é um sentimento de egoísmo. Portanto, uma pessoa que manifesta esse sentimento de azura em seu íntimo, ela não consegue se relacionar com os outros de forma plena. Porque o que direciona o seu estado de vida é o egoísmo. E aí eu coloco mais uma reflexão para vocês. Por quantas vezes em nossa existência nós fomos egoístas? E quantas pessoas egoístas nós conhecemos em nosso dia a dia, nós nos relacionamos no nosso dia a dia, pessoas que se comparam com as outras e que ao se comparar com a outra, se colocam numa posição de superioridade e aí começa a agir com arrogância e menosprezo. Uma pessoa que age dessa maneira, ela está no mundo dos azuras, ou seja, ela está no mundo, na condição caracterizada, uma condição de ira. Tudo bem? Então, nós já vimos até o presente momento as 4 primeiras condições de vida. Agora nós vamos para a 5ª condição de vida, tá? Para quem estiver acompanhando na apostila, nós iniciamos o capítulo 3, que é na página 32, tá joia? Que fala sobre os 10 estados de vida. O 5º estado de vida, nós vamos perceber que nós saímos lá do estado de inferno, estamos subindo, estamos melhorando a nossa percepção de existência como ser humano. E esse 5º mundo, ou 5º estado de vida, chama-se mundo dos seres humanos ou da tranquilidade. Olha como o próprio nome já diz, né? Tranquilidade. Esse mundo dos seres humanos ou da tranquilidade, ele representa uma condição de vida no estado de tranquilidade ou de humanidade, em que a pessoa, ela manifesta paz, ela manifesta serenidade como um verdadeiro ser humano. E nesse estado, a pessoa, ela conhece o princípio de causa e efeito. Então agora vocês já estão percebendo que nós já estamos nos encontrando, né, em nosso estado de vida. Então, quando eu estou agindo com serenidade, manifestando o verdadeiro eu começo a entender qual é o princípio de causa e efeito. Eu vou entender que a razão, ela se manifesta claramente no julgamento do bem e do mal. Uma pessoa no mundo de seres humanos de tranquilidade, ela consegue manter o autocontrole. Parece bom, né? É bom. Mas, no entanto, uma pessoa que está no mundo dos seres humanos da tranquilidade, não se consegue manter essa condição de vida digna de um ser humano sem esforço. E esse estado de tranquilidade é o primeiro passo para se conquistar a vitória sobre si. E agora eu peço para vocês prestarem atenção neste final que eu comentei com vocês agora, né? Se esforçar num estado de tranquilidade é o primeiro passo para se conquistar a vitória sobre si. E nada mais perfeito que isso, que conquistar a vitória sobre si, não a vitória sobre os outros. Portanto, esse estado, ele contém em si também um perigo. O perigo da pessoa, num instante, cair no mau caminho. Pois, ao mesmo tempo em que possui o potencial para avançar para os 4 nobre mundos, né, com a dedicação na prática budista, ela pode cair nos 4 mau caminhos, ou nos 6 mau caminhos. Tá bom? Então, esse é o 5º estado de vida, o mundo dos seres humanos ou da tranquilidade.
Agora nós vamos para o sexto estado de vida. O sexto estado de vida, ele compreende ao mundo dos seres celestiais ou da alegria. Percebam que nós saímos do estado de inferno, no estado onde a pessoa não consegue enxergar um mundo de prosperidade, não consegue enxergar a liberdade, só ver sofrimento. Estamos avançando, melhorando a nossa condição de vida. E aí chegamos a esse sexto estágio, né, da nossa condição de vida, ou o nosso sexto estado de vida, ou o sexto mundo dos seres celestiais ou da alegria. Esse mundo dos seres celestiais ou da alegria é uma condição de vida chamada de estado de alegria. E esse estado de alegria, que se caracteriza pelo contentamento oriundo da concretização dos desejos, que é resultado dos esforços, ele nasce da concretização dos mais variados tipos de desejos, tais como os desejos instintivos, o de dormir, de comer, dos desejos materiais, como um carro, uma casa, dos desejos sociais, como conquista da fama, da possessão, do prestígio, também como os desejos espirituais, como conhecer lugares desconhecidos, ou criar uma nova forma de arte, entre outros. Todavia, a alegria desse estado, ela continua sendo efêmera, pois ela desaparece com o passar do tempo, ou com a mudança das circunstâncias, não é? Quantas vezes nós conquistamos algo e nos sentimos extremamente felizes, mas passou o tempo, aquilo já não nos traz mais felicidade. Portanto, esse sexto mundo dos seres celestiais ou da alegria, ele é passageiro, ele é efêmero, porque ele também está relacionado aos desejos instintivos, materiais, sociais, espirituais, que trazem para nós benefícios, mas benefícios instantâneos, aqueles que instantaneamente também escorrem de nossas mãos. Então, por essa razão, não se pode considerar o estado de alegria como uma condição de verdadeira felicidade ao ser almejada na vida. Portanto, esses 6 estados de vida que nós estudamos até agora, eles ainda compreendem a um estado de avanço do ser humano, onde o ser humano que alcança o 7º estado de vida, ele já começa a enxergar algo além do horizonte. E esse 7º estado de vida é chamado de mundo dos ouvintes da voz. Eu vou explicar o 7º e o 8º estado de vida todos em conjunto, tá? Porque eles fazem parte dos 2 veículos, ok? Então, o mundo dos ouvintes da voz, ele corresponde ao estado de erudição, de iluminação parcial, e ele é alcançada ouvindo os ensinamentos do Buda. Então, o mundo dos ouvintes da voz é exatamente esse que nós estamos fazendo agora. A nossa iluminação parcial, que está sendo alcançada quando nós estamos ouvindo esses ensinamentos. Portanto, esse é o mundo dos ouvintes da voz. Já o 8º mundo, o 8º estado de vida, ele já tem uma compreensão até que mais próxima, né? É o mundo dos que despertam para a causa. Então, ele se refere a uma condição de vida de um estado de autorrealização, também de iluminação parcial sobre o budismo. Porém, ele é alcançado por si só e pela observação de diversos fenômenos. Como eu disse para vocês, o 7º estado de vida, o mundo dos ouvintes, e o 8º estado de vida, o mundo dos que despertam para a causa, né? Ou seja, o mundo dos ouvintes e o mundo dos que despertam para a causa, eles são conhecidos como 2 veículos do ponto de vista da iluminação do Buda. Por quê? A percepção alcançada pelas pessoas dos 2 veículos, ela é apenas parcial. Entretanto, sentindo-se satisfeitas com a pequena percepção alcançada,
as pessoas dos dois veículos, elas deixam de buscar a verdadeira iluminação do Buda e acabam se fechando nessa percepção com o sentimento de egoísmo e não se empenharem em beneficiar outras pessoas. E aí, um passo para superar o 7º estado e o 8º estado de vida, esses dois veículos se encontram no espírito de procura. Por quê? Porque a partir do momento que eu alcancei um estado de vida parcial, né, a iluminação do Buda, mas parcial, e eu me sinto satisfeito com essa pequena percepção alcançada, eu vou deixar de buscar a verdadeira iluminação. E é aí que mora o perigo. E é aí que eu me torno egoísta. Por isso que o espírito de procura, ele deve ser eterno, ele deve ser constante. Como nós falamos no budismo, né? Ele deve ser como a água corrente. E para que eu consiga superar esse 7º estado de vida dos ouvintes da voz e o 8º estado de vida, eu necessariamente, ao superar isso, eu entro no mundo dos Bodhisattvas, que é o 9º estado de vida. E o que vinha a ser esse chamado mundo dos Bodhisattvas? A palavra Bodhisattva, ela significa pessoas que se esforçam ininterruptamente em busca da percepção do Buda. Portanto, se cada um de vocês que estão aí em casa, diariamente, busca o seu autodesenvolvimento para buscar em si a percepção do Buda, você está no caminho de Bodhisattva da Terra. O Bodhisattva, ele busca conquistar a mesma condição de vida do Buda, que é seu mestre. Além disso, o Bodhisattva, ele almeja a felicidade das pessoas, não só a de si próprio, mas das pessoas. De que maneira? Transmitindo-lhes, expandindo o ensinamento do Buda. Portanto, o que caracteriza a condição de vida do Bodhisattva é o espírito de procura, ao mais elevado estado de vida do Buda. E ao mesmo tempo em que ele se empenha pelo bem de outras pessoas, onde ele compartilha os benefícios conquistados por meio da prática budista, ele também busca desenvolver as outras pessoas. Portanto, na condição de vida de Bodhisattva, predomina a ação em prol da lei e das pessoas com forte senso de missão. E aí eu pergunto para vocês, já encontraram o seu senso de missão? Ao encontrar o seu senso de missão, com ação em prol da lei e em prol das pessoas, encontra-se de fato o senso de missão. E a base fundamental da condição de Bodhisattva é a compaixão. Essa é a base fundamental da condição de Bodhisattva. Portanto, ao entrarmos, ou melhor, vou reformular, ao adentrarmos a essa condição de Bodhisattva, com o espírito de procura, de autodesenvolvimento, de buscar o benefício próprio, mas também o benefício comum, o benefício de todos, onde eu compartilho as minhas conquistas com os demais, fazendo com que isso se expanda, eu estou agindo com compaixão. E a partir disso, eu entro no estado de Bodhisattva, que é o 9º estado. E, chegando ao 10º estado de vida, o 10º estado de vida, ele é conhecido como o mundo dos Budas. E o que vem a ser isso? O mundo dos Budas, ele corresponde à mais digna e respeitável condição de vida personificada do Buda, né? A palavra Buda, ela significa iluminado. E indica alguém que despertou, alguém que alcançou a percepção da lei mística, como a lei fundamental da vida e do universo. E essa pessoa que alcançou essa percepção da lei mística, ela alcançou a partir de uma forma concreta. E quando nós falamos que o Buda alcançou a lei mística
que é essa lei fundamental da vida, nós nos referimos inicialmente a Shakyamuni, que nasceu na Índia. E com o propósito de salvar todas as pessoas dos últimos dias da lei, o Buda, Nichiren Daishonin, ele manifestou a mais nobre condição de vida do mundo dos Budas. E ele manifestou isso em sua própria vida de ser humano de imortal comum. E assim ele estabeleceu o caminho dos Budas para todos. E por essa razão, Nichiren Daishonin é o Buda dos últimos dias da lei. Quando nós falamos, né, dos últimos dias da lei, nós estamos falando exatamente sobre isso, né? Então, o mundo dos Budas, ele representa uma condição de vida, de superação, uma condição de vida chamada de estado de Buda, que é repleta de boa sorte alcançada, né? É uma boa sorte alcançada com a percepção de que a origem da própria vida é a lei mística. Quando fala-se, não siga as pessoas, siga a lei, significa a unicidade com o universo. E ao entrar em unicidade com o universo, ao entrar em unicidade com a lei mística, se dá a origem da própria vida. O Buda que estabeleceu essa condição de vida, ele prossegue em sua contínua batalha, a fim de que todas as pessoas conquistem esse mesmo estado de Buda, incorporando em si a mais suprema compaixão e sabedoria. Então, esses são os 10 estados de vida. O primeiro, o mundo do inferno. O segundo, o mundo dos espíritos famintos. O terceiro, o mundo dos animais. O quarto, o mundo dos asuras ou ira. O quinto, o mundo dos seres humanos ou tranquilidade. O sexto, o mundo dos seres celestiais. O sétimo, o mundo dos ouvintes da voz. O oitavo, o mundo dos que despertam para a causa. O nono, o mundo dos bodhisattvas. E o décimo, o mundo dos Budas. Os 6 primeiros, o mundo do inferno até o mundo dos seres celestiais, são conhecidos como 6 caminhos. E os 4 últimos como os 4 nobres mundos, né? E o conceito dos 6 caminhos, ele é originário da concepção de mundo da antiga Índia, segundo o qual todos os seres humanos vivos, eles repetiam um ciclo de vida e morte por 6 mundos distintos. Por outro lado, os 4 nobres mundos, eles correspondem às condições de vida que podem ser conquistadas por meio da prática budista, por meio dos exercícios budistas. E os ensinamentos budistas, exceto o Sutra de Lótus, eles pregavam os 10 mundos, que eram cada qual estados de vida fixos e imutáveis. E o Sutra de Lótus diz que não é isso. O nosso estado de vida ele não é fixo, ele não é imutável, porque nós estamos mudando a todo momento. Cabe lembrar, então, que nós temos certeza absoluta que nós não somos os mesmos da última aula de 15 dias atrás. Pode? Tá. Boa noite a todos. Oi, Jô. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Então, sua explanação, como sempre, maravilhosa. E eu fiquei escutando e refletindo com toda a sabedoria que você tem de explanar, o carinho que você tem de passar, tudo que você aprende. E assim, eu fiquei analisando e refletindo como a gente é vulnerável como ser humano, mesmo praticando essa lei. Durante esse sofrimento todinho que a gente passamos, as 15 dias atrás, eu vi que mesmo praticando esse Nam-myoho Renge Kyo, todos os dias desafiando o meu Gongyo, desafiando o meu Daimoku, eu me vi em alguns desses estados de egoísmo,
de achar, de ser mal agradecida com a própria lei do universo, porque a partir do momento que você tem a compreensão que esse Nam-myoho Renge Kyo salva, que esse Nam-myoho Renge Kyo transforma veneno em remédio, e você vê um ser sofrendo e não fala desse Nam-myoho Renge Kyo, para mim é a maior falta de gratidão como ser humano que praticamos essa lei. Eu me senti assim, eu vendo toda a sua explanação, essa explanação assim, que eu acho que até eu me converti em 86, poucas vezes eu vi uma explanação tão bem colocada como a sua. E eu fiquei fazendo uma reflexão. Como que a gente pratica esse Nam-myoho Renge Kyo todos os dias e fica tão vulnerável como ser humano a ponto de fazer tudo o contrário? Tudo que o Buda ensinou, todas as explanações que a gente escuta, e a gente é tão vulnerável, tão falho como ser humano, porque a lei é perfeita, nós somos falhos. E eu fiquei escutando e refletindo aqui, né? E aí, hoje eu conversei com a Sandra, para não me alongar, e ela falou, Jô, tá na hora de você esquecer, né? Colocar as coisas. Eu não quero esquecer o sofrimento, sabe, William? Eu não quero, para eu não errar novamente. Eu não vim errando como eu vinha errando como praticante, um verdadeiro praticante da lei mística. Eu não esqueci esse sofrimento. Teve umas fotos que eu apaguei, né, durante o que o Vitor mandava, mas eu fotografava lá na UTI. Mas eu não quero esquecer desse sofrimento para eu não errar novamente como ser humano. Eu quero evoluir como um praticante budista, sabe? Para eu não errar novamente. Eu agradeço assim do fundo do coração sua explanação, porque realmente, olha, fez eu refletir aqui, eu escutando e refletindo e aprendendo. Muito obrigada pela explanação. E assim, eu fiz um juramento diante do Goronzo que eu não quero esquecer o sofrimento para eu não errar novamente. Era só isso. Tá joia. Não tem nem palavras agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar. Mas mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Ok. Quando eu iniciei a fala, eu pedi, né, para que vocês refletissem sobre o que eu estava falando e vissem, se enxergassem em qual estado nós estamos. E eu me lembro do horário. Eu falei, agora, às 19 horas e 35 minutos, não foi? Como nós estamos? Em que estado de vida nós estamos? Será que nós estamos no estado de vida inferior, no estado de vida superior? O que eu quero para minha vida? Quem sou eu no espaço-tempo? Quem eu fui há 15 dias atrás, quando nós estávamos no segundo capítulo desse estudo? E quem eu sou agora nesse terceiro capítulo? E quem eu quero ser nesse quarto capítulo que nós vamos ver daqui a 15 dias? Porque a vida, ela é uma constante batalha. E aí, nós temos uma pergunta para a gente refletir aqui. Qual é o objetivo da prática budista? A finalidade da prática budista é atingir a verdadeira felicidade. É assegurar que jamais nós fiquemos presos à miséria e à angústia. Quando nós falamos miséria, nós não falamos miséria no sentido financeiro, mas a miséria no sentido espiritual, a miséria no sentido do ser. Então, se resume em uma única palavra o objetivo do budismo, da prática budista, que é a iluminação, ou seja, a revelação do estado de Buda. Em termos práticos, significa ser verdadeiramente feliz. Então, de que forma nós poderemos criar esse elevado padrão de vida? Nichiren Daishonin, ele ensinou que não há outro meio senão com a recitação do Daimoku. E o nosso querido mestre, quando a gente fala querido mestre, não é da boca para fora, é querido mestre mesmo. Né? O nosso querido mestre dessa Ikeda,
ele afirma que um dos benefícios da prática budista é possibilitar a pessoa perceber e incorporar um modo de vida positivo e construtivo. E eu preciso, quando eu falo eu, somos nós, tá? Nós precisamos ter um estado de vida positivo. Nós precisamos ter um estado de vida construtivo, ou seja, construir o nosso autodesenvolvimento. E a firme prática do Gongyo e do Daimoku, ela é a fonte inesgotável dessa chamada energia vital, da nossa boa sorte, da sabedoria. Existe uma frase que eu acho bem interessante, é que a boa sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Ou seja, se eu estou preparado e a oportunidade aparece, isso é boa sorte. Agora, se a oportunidade aparece e eu não estou preparado, eu não tive a sabedoria. Portanto, para eu conseguir isso, qual é a importância da organização, né? A nossa prática budista, ela é engajada na organização, né? Que é explanada pelo nosso mestre, né? Pela a analogia dos movimentos do planeta Terra no sistema solar. Então, os movimentos de rotação em seu próprio eixo e o de translação em volta do Sol, eles permitem que os raios solares eles alcancem todo o planeta. O que é o movimento de rotação? Quando a Terra gira em torno de si própria. O que é o movimento de translação? Quando a Terra gira em torno do Sol. E é exatamente esse movimento que a Terra realiza durante as 24 horas, ela faz florescer a vida que nós conhecemos aqui em nosso planeta. Assim como a nossa prática individual de Gongyo e Daimoku, ela corresponde a essa rotação. É a nossa conexão, é a interação com outras pessoas e que a sociedade que constitui a nossa revolução orbital, a nossa revolução humana. E exatamente este relato que a Jo contou é o que faz com que a nossa órbita, mesmo distante, ela se aproxima. E o presidente Ikeda, ele afirma, da mesma forma, o papel da nossa organização é nos capacitar, é nos apoiar, é nos encorajar mutuamente. Para quê? Para que nós possamos manter essa rotação da nossa prática pessoal, a nossa ampla revolução humana, de trabalhar junto com as pessoas em prol um dos outros, de forma que jamais nós nos desviemos dessa correta órbita na vida. E é aqui que se encontra a importância de nós estarmos agora, nesse exato momento, na SGI, na BSGI, no âmbito da prática. E que prática é essa? Eu pego agora o gancho do que você falou. A prática da fé correta. Então, em outras palavras, a nossa organização ela existe fundamentalmente para incentivar, para encorajar as pessoas no desafio da prática da fé, para que nós possamos evidenciar o poder inerente que nós temos em nossa própria vida e ultrapassar e vencer as nossas dificuldades. Então, eu estou finalizando aqui para vocês, tá? A condição de vida iluminada se encontra por meio do exercício budista, que é denominado os 4 nobres mundos, tá? Do mundo dos ouvintes da voz, do mundo dos que despertam para a causa, do mundo dos bodhisattvas e do mundo do Buda. Portanto, essas 4 virtudes, ela vai gerar sabedoria para uma vida longa, para uma vida saudável, para uma vida realizada, buscando assim a eternidade, a felicidade, o verdadeiro eu e a pureza, que são essas 4 virtudes que elas são conquistadas por quem despertou o propósito da sua própria condição de existência. E eu fecho fazendo uma pergunta para vocês, ou melhor, 2 perguntas para vocês. Eu retomo aquela primeira questão que eu fiz para vocês no início. Em que estado de vida você se encontra? E a segunda pergunta em cima dessa. O estado de vida que você se encontra agora às 20 horas e 14 minutos é o mesmo estado de vida em que você se encontrava às 19 horas e 35 minutos? Perceba que nós estamos em constante transformação. Portanto, nenhuma satisfação momentânea
ou felicidade relativa supera a alegria e a satisfação gerada pelas 4 virtudes. E a partir daí, eu fecho com vocês que nós, nesses 10 estados de vida, é o que nós devemos transpor, sobrepor e alcançar a nossa revolução humana diariamente. Por quê? Se todo dia eu transformo a minha vida, todo dia nasce um novo eu. E nascendo um novo eu diariamente, eu transformo a minha condição de vida, a condição de vida dos outros que estão ao meu entorno, e assim eu alcanço a minha revolução humana. E a minha revolução humana nada é do que o 10º estado de vida, que é o estado de Buda. Tá bom? Então eu espero ter explanado para vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Estou me dedicando ao máximo para conseguir passar para vocês da melhor forma possível. Não sei se está sendo da melhor forma possível, não estou falando isso de alguma maneira, não, tá? Mas por quê? Porque eu tento passar para vocês de uma maneira que eu gostaria de entender, uma maneira mais prática, né? Então, por isso que eu sempre coloco, tanto eu quanto vocês, para a gente refletir. Porque se não houver reflexão em nosso estudo, não tem um objetivo. Então, quando eu estudo esses 10 estados de vida, lá do inferno até o estado de Buda, eu consigo entender quem eu sou. E aí a pergunta, lá da 7:35, em que estado eu estou? Mundo do inferno? Mundo dos espíritos famintos? Mundo dos animais? Mundo do Asura ou ira? Mundo dos seres humanos ou tranquilidade? Mundo dos seres celestiais? Mundo dos ouvintes da voz? Mundo dos que despertam para a causa? Mundo do Bodhisattva ou mundo dos Budas? Onde eu estou, onde eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Então, fica essa reflexão para que a gente possa compreender o nosso tema daqui a 15 dias e nosso próximo encontro. Tudo bem? Obrigado, Inami Ohorengekyo. Maravilhoso. William, parabéns pela matéria, foi ótimo. Fantástico, fantástico. William. Os 10 estados de vida foi bem explanado mesmo. E é aquilo que você passou para a gente, foi bem didático. Realmente ele a todo momento oscila, né? Os 10 estados, né? Em nossa vida. E a gente faz a prática do budismo, do Nam-myoho Renge-kyo, para a gente poder elevar os estados mais elevados, no caso, né? E lá no comecinho, né, da matéria fala que cada um dos 10, né, abarca os outros 9 estados, né? Então é justamente isso. Então a gente, independente de qualquer pessoa ser budista ou não, ela tem esses 10 estados de vida, né? Então nós que praticamos, a gente consegue evidenciar, né, e fazer esse ponto de reflexão também. Então, através da prática, a gente consegue elevar os estados, os mais elevados, no caso. Então, é um constante exercício diário, né, na prática, para a gente poder estar manifestando o estado mais elevado. Agora, Maravilhoso, o William é fantástico. Nossa, eu passava a noite toda escutando. William, gostaria de fazer uma colocação. Pode falar. Quando a gente ora com esse sentimento de Bodhisattva, acho que da minha família, umas 20 pessoas já pegaram esse Covid. Só que nós aqui fomos 10 que pegamos. E nenhum elevou para o caso grave. Minha família de Minas Gerais, a família inteira lá teve Covid. Então, nenhuma elevou para o estado grave. Então, acho que quando nós oramos com esse sentimento, nós conseguimos proteger as pessoas que estão à nossa mão. E é justamente nessa hora difícil que a gente comprova a prática da fé. Então, mas sempre com aquele pensamento, que comigo também pode acontecer. Não é achar que eu oro do amor, comigo não vai acontecer, que pode acontecer. Quando você tem isso, esse pensamento, você não sofre, você não fica com sofrimento.
Porque comigo também pode acontecer. Estado de Buda não quer dizer que você está livre de sofrimento. Mesmo no estado de Buda, você pode sofrer, ter sofrimento. Agora, você não pode vou duvidar da prática, parar de praticar por causa desse sofrimento. Ou então ficar jogado para um lugar, para um canto. Eu estou orando e está acontecendo. Tentei fala que mesmo orando, estamos sujeitos a acontecer essas coisas da nossa vida. Ok? Exatamente. Mas eu acho É que o, é esses o 10 karma, estados de né? vida, É o esses karma 10 daqui. estados de vida mostra muito bem o que é a nossa prática. Mostra muito bem o que devemos fazer. E sempre permanecer no estado mais elevado. Não é que não vamos descer lá embaixo. Para uma hora pode ser que desça. Mas quando perceber, voltar lá para cima. Nós temos que ter essa percepção. Opa, O aqui que não que, é meu lugar. que mantém esse equilíbrio, né, dos 10 estados de vida? É a Exatamente. prática da fé, né? A prática Exatamente. diária. E É o, assim, é o que o Sandra, William expressou. né? E assim também, né? Colocando o que a Jo falou aí, né? Eu imagino, né? O quanto ela sofreu, né? Mãe, né? Porque nós somos mães, né? A gente é aquela defensora, né, Jo? A gente quer proteger os nossos filhos e não quer vê-los jamais, né? Doentes, passando por uma situação dessa, a qual o Vitor passou. Imagina, eu sentia a dor da Jo, né? E por isso eu reforçava meu Daimoku aqui para ver o Vitor, né, saudável, como ele, né, está se recuperando e logo, logo ele vai estar aí fazendo as brincadeirinhas dele que a gente gosta, né, de ver ele sempre presente nas Olha o Berinho tá com reuniões. saudade do saque dele. Cadê o saque? Então, assim, é muito triste, né? É uma mãe ver um filho sofrendo, né? A gente sofre muito mais que eles, né? E assim, mas a gente tem que entender também que está na nossa vida. O que acontece conosco é que A não, gente não existia eu outra pessoa precisava desse passar. sofrimento, sabe, Joia? Eu acho que eu precisava desse sofrimento para, como eu falei, a gente somos seres humanos, a gente praticamos o Namyoho Renge Kyo e não vemos essa vulnerabilidade que acontece na nossa vida. A gente o William explicando, o William falando e eu vendo coisas onde eu me encaixava, em quantos estados de vida baixos eu estava me encaixando, mesmo fazendo Daimoku, mesmo fazendo Gongyo, participando de atividade, participando de visita, e eu vi que eu estava me encaixando mesmo praticando essa lei. Então, assim, o sofrimento, a gente não pode esquecer o sofrimento. Porque quando você esquece, você faz tudo de novo. E eu não quero mais fazer. Eu quero realmente cada dia me policiar para realmente o sensei, né, por mim e pelo meu mestre, né? Porque o meu mestre ensina de outra forma. Porque eu estou fazendo ao contrário do que ele fala, né? Então, assim, o William falando e eu me encaixando em alguns estados de vida, né? Eu nem ia participar hoje, mas eu falei, não, eu vou participar, porque eu quero aprender. O Vitor chegou um pouco cansado devido a, né, de vez em quando ele cansa um pouco, ele está se recuperando, mas eu acredito muito que, assim, tudo isso vai passar. Foi um momento que eu precisava para fazer uma autorreflexão também na minha prática. E isso estava na vida da sua vida, estava na vida dele, né, Ju? Porque, Jô, assim, pode falar, Sandra. Não, então, quando eu falei com você hoje, Jô, de, assim, esquecer, no sentido, assim, de não ficar carregando isso como um fardo, sabe? Tipo, eu falei no sentido, assim, de você, de reflexão, lição, né, pra gente, igual você pôde comprovar tudo através disso, você refletiu e conseguiu enxergar outros valores, né? Não, eu E elevar o compreendi, estado. Sandra. Aí, por isso Sim, que no eu caso eu falei, compreendi. porque às vezes a gente não, muitas vezes a gente Fica leva remoendo, Mas eu né? compreendi, isso, Né? fica eu no sentido de compreendi, remoer, Sandra. no sentido de ficar carregando aquilo, né? É. Aí a gente não consegue, porque
a causa foi feita, né? O efeito também. Então já foi, já cortou esse karma, Já né? passou, já Já foi. passou. Tinha, Nesse tinha, tinha que sentido, isso, passar, tinha que né? passar, Estava estava na na sua vida, vida. Então você já isso. cortou esse karma, né? Então é nesse sentido de falar para você esquecer isso, mas não de ficar carregando, entendeu? É mais nesse sentido que eu tô Sim, mas eu falando. Então, compreendi, meu tem amor, eu um, compreendi. tem uma Tá? coisa, o ano passado, quando começou a pandemia, eu li alguma coisa na internet, eu não lembro agora, gente, de que foi, onde foi, uma matéria que eu li. E estava falando nessa matéria, mais falando do lado espiritual, né? Estava falando que a maioria das pessoas iriam se contrair esse vírus, né? Quase 90% da humanidade, né, iria contrair esse vírus. E que muitas pessoas iriam passar a sobreviver, outras não iriam sobreviver, porque já estava destinado a essas pessoas não sobreviverem a esse vírus mesmo, né? Porque não é para e que essas pessoas que foram escolhidas a não sobreviver é porque em um outro momento da vida alguém estava é como se fosse assim, alguém estava precisando dessas vidas, entendeu? Tipo assim, tá na minha vida para poder eu morrer desse vírus, eu vou morrer. Se não estava, não vou morrer. Porque aqui também a gente tem uma missão. E isso é continuidade de missão, né? Porque a nossa missão aqui ainda tinha algo para continuar, né? Então, assim, a gente tem que levar sempre para esse lado. O que for, claro, o Daimoku da Jo foi fundamental para a recuperação do Vitor, Daimoku de todos nós, né? Toda a recuperação, eu também fiquei. Meu irmão ficou hospitalizado, minha sobrinha está hospitalizada ainda. Tem 8 dias que ela está no hospital com Covid, né? Hoje eu conversei com ela, ela já está bem melhor, né? Ela já saiu do oxigênio. Então, assim, vamos, né, orar para que o mais rápido possível esse vírus dissipa da face da Terra, né? Para que nós possamos viver uma vida com esse vírus que vai ter agora, né? Mas com ele, com essa vacina, né? Que vai acabar, erradicar essas mortes que está acontecendo de grande, né? Que a gente está perdendo muita gente, já pessoas assim que você fala, poxa, pessoas conhecidas, né? Meu vizinho aqui do apartamento, aqui do lado, faleceu, tem 15 dias, 40 anos de idade, sabe? Então, Nossa, assim, aí você fica, uma pessoa tão próxima de você, vizinho aqui do apartamento do lado. Meu apartamento é 117, o dele é 116. Era o vizinho que conversava com a gente, todos os dias a gente se encontrava no elevador. Então, assim, gente, é muito arriscado. Então, a gente tem que agradecer, ter gratidão, de dar boa sorte de termos pego esse vírus e ter sobrevivido a ele. Né? Então, todos os dias a minha prática é de gratidão, né? Gratidão, gratidão mesmo. Né? E poder falar desse Nam-myoho Renge Kyo, né, para as pessoas, para que elas possam, assim, também sentir essa alegria que a gente sente orando esse Nam-myoho Renge Kyo. Ai, gente, obrigada por hoje. Agradeço de coração mesmo. E eu acredito que acho que todo mundo que estava aqui na lista já me passaram, né? Já anotei, já o aparecimento, acho que não tem mais ninguém, né? Então, assim, a nossa próxima atividade vai ser no dia 10 de maio, vai ser quarto, né? Quarto, né? capítulo 4. Isso. Que é Capítulo fé e 4. prática, né? Fé e prática. Isso. Fé e prática. Isso, tá bom, gente? Obrigada, William, de coração, obrigada mesmo. Você dá uma Obrigado, aula assim para William. nós. Como a Jo falou, eu fiquei viajando aqui. Qual estado de vida que eu estaria naquele momento, ou no início, depois. Então, assim, é muito bom ver você explanar para a gente essa matéria, porque parece que não parece, não. A gente coloca, aplica realmente assim, entra aqui dentro mesmo na cachola da gente, né? Isso é Com muito bom, né? certeza. Isso é muito bom. E
Eu espero que mais pessoas possam participar Sim. desse curso, porque Nossa, quem não maravilhoso. tá participando tá perdendo. Tá Vamos perdendo. divulgar mais. Porque Tá é uma. perdendo mesmo. Então, vamos divulgar, porque hoje, Muito por bom. exemplo, foi tão corrido que eu estava até esquecendo que era hoje. Eu estava achando que era na próxima segunda. Eu fiz o convite correndo, mas assim, vamos, pessoal aí, líderes de comunidade aí, somos em quantas comunidades? 4 comunidades? Três. Três, Três. três comunidades, né? Vamos tentar divulgar, né, para os blocos, né? Fazer um mutirão aí, porque, nossa, quem não está assistindo está perdendo mesmo. Ô, Sandra, no próximo aí eu vou fazer um mutirão aí. Vamos sim. No próximo aí a gente vai aumentar essa participação aí. 14 Nossa, pessoas participantes hoje. olha, tá aumentando, tá vendo? Tá aumentando. Ô, William, Oi? o Sonema a gente consegue 20, 21, 22? O Sonembo, né? Tá meio a meio aí, não sei quantas pessoas. DF. 14 hoje. 14 hoje. 14. Mas nós Então vamos, na próxima a gente vai divulgar mais. Vamos em Vamos cima. divulgar. Tá bom, Então, na gente? próxima, gente, fé, prática. Fé, prática e estudo, né? E o estudo, né? E estudo. Tá bom? Obrigado. Gente, Tá obrigado. bom. Boa noite. Muito obrigada, William. Valeu, Tchau. obrigado. Obrigada, Tchau. William. Ai, a foto, né?